E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retire-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez é com muita graça, com muita honra que o Senhor nos permite estarmos juntos. Assim Ele quis que nós estivéssemos com a sua santa palavra, olhar, meditar, rezar com ela e ver o que Ele tem para nós hoje. Temos que pedir inspiração para o Espírito Santo todos os dias ao lermos a palavra de Deus e perguntar para Ele: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Por isso que a palavra de Deus, meus amados, tem que ser lida uma vez, duas vezes, fazer um lexo divino, o que ela quer dizer para você nesse dia. E a palavra de hoje é belíssima, fortíssima para mim e para você. Ela se encontra no Evangelista São Mateus, capítulo 14, de 13 a 21. A primeira é multiplicações dos pães. E lá fala assim: A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca, para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiam a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou os seus doentes. Caiu a tarde, agrupados em volta dele. Os discípulos disseram-lhe: Esse lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede essa gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: Não é necessário, dai-lhe vós mesmo de comer. Mas disseram eles: Não temos aqui senão mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-lhe, disse ele. Mandou então que a multidão assentasse na relva. Tomou os pães e os peixes, os 2 peixes, e elevando os olhos ao céu, abençoou, e partindo em seguida deu os pães aos seus discípulos, que os distribuísse ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Meus irmãos, essa palavra vem nos falar hoje que Jesus tinha acabado de perder João Batista, o seu primo. João Batista tinha acabado de ser degolado a mandado do rei Herodes. Olha para você ver como que Jesus não teve nem tempo de curtir, de passar um tempo de luto da morte do seu primo João Batista. João Batista, que foi um dos maiores profetas do Antigo e do Primeiro Testamento e do Novo Testamento. E Jesus, sabendo que aquele homem, seu primo, a importância que ele teve na vida dele, morreu, foi degolado. E Jesus, quando ele se afastou, ele soube dessa notícia e saiu dali de perto, pegou uma barca e se retirou. Jesus queria ficar sozinho. Jesus queria passar um tempo pensando, analisando o que tinha acontecido. Mas logo que o povo soube, a palavra fala que seguiram a pé Jesus Cristo. A multidão da cidade seguiram a pé. Logo que ele desembarcou, ele viu aquela numerosa multidão. Jesus tinha saído, Jesus tinha afastado, mas ele viu aquele monte de gente que seguiu ele. E ele não tinha cabeça para atender o povo, com certeza. Se a gente trazer nós, quando nós perdemos alguém, quando a gente passa por um velório, quando a gente passa um tempo, como que é a nossa cabeça? Como que a gente fica com o nosso coração? Nós não queremos conversar muita coisa, nós queremos ficar quieto. E Jesus, ele veio nos dar um grande ensinamento. Ele, vendo aquela numerosa multidão, assim que ele desembarcou, ele moveu-se de compaixão e curou todos os seus doentes. Meus irmãos, a palavra fala que era muita gente, era 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Quantas pessoas que não havia doente ali? O quanto que Jesus não atendeu, não conversou, não curou, quantas curas que ele não fez. Diversas curas, diversos milagres Jesus fez ali com aquele meio daquele monte de gente. Jesus não teve nenhum tempo para ele parar e analisar, ver a situação que João tinha morrido.
E aquele povo se aglomerou diante de Jesus Cristo, ainda com fome ainda. E seus discípulos olham para Jesus e falam: Jesus, manda esse povo embora, Jesus. O senhor acabou de perder o seu primo João Batista, e vem esse monte de gente, o senhor já curou um monte, e agora está todo mundo com fome, manda esse povo embora. Meus irmãos, a atitude de Jesus Cristo é maravilhosa. O coração dele se compadece, ele encheu-se de compaixão e mandou que aquele povo sentasse na grama, sentasse na relva. Jesus, mas como nós vamos tratar desse povo? Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes, o que é isso diante desse monte de gente? Meus irmãos, e quantas vezes na nossa vida encontramos situações bem parecidas com isso? Nós não temos cabeça para nada, não queremos falar nada com ninguém, principalmente quando a gente perde alguém muito próximo da gente. Jesus vem e ele não para, Jesus não põe a cabeça para descansar, ele atende aquele povo, cura aquele povo e sacia todo aquele povo. Esse Jesus Cristo, ele é totalmente o nosso Deus amado, irmãos. Esse Deus que quer nos saciar a nossa fome espiritual, a nossa fome carnal, a nossa fome psicológica, todo tipo de situação Jesus quer nos curar. Ele vem, abençoa, levanta os olhos aos céus e dá graças. E manda com que seus discípulos distribuam para aquele povo. Porque ele queria testar a seus discípulos, dai-lhe vós mesmo de comer. Senhor, mas o que nós vamos dar para esse povo? Jesus testando os seus discípulos. Dai-lhe vós mesmo, cuida deles vós mesmos. E os seus discípulos, nas suas fraquezas humanas, Jesus, nós não podemos nada. Nós temos simplesmente aqui, para esse monte de gente, 5 pães e 2 peixes. Meus irmãos, a palavra fala que sobrou 12 cestos cheios. É uma simbologia muito grande esse número 12, né? 12 cestos, os 12 apóstolos, 12 discípulos que estavam ali. E Jesus Cristo olha e vê aquele povo e sacia todos, sem contar mulheres e crianças, mais de 5.000 homens. Todo aquele povo foi saciado. Esse Deus nosso, meus irmãos, ele é grandioso, ele é maravilhoso, é um Deus de abundância. Quando a gente chega até nele, a graça dele é muito grande para mim e para você, com certeza vai sobrar. Ele não faz as coisas pela metade, ele faz e faz para sobrar muito em abundância. O que você precisa na sua vida nesse dia de hoje? O que essa palavra vem falar com você nesse dia de hoje? O que você está precisando? Ele vai te dar para você em abundância. Tenha simplesmente paciência e espere em Deus, meu irmão e minha irmã. E você vai ver a graça de Deus sendo derramada, debruçada sobre você, mas em abundância. Que a graça do nosso Senhor caia sobre o seu coração e você vai ver a multiplicação sendo feita na sua vida e na sua família. Que Deus te abençoe. Espalhe essa mensagem para que todos sejam saciados na palavra do Senhor. Fique em paz e até a próxima.